Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês as novidades da interpretação simultânea remota pelo Zoom. Tudo bem? Vou compartilhar minha tela com vocês para vocês verem algumas diferenças, algumas mudanças que aconteceram. Olha, aqui na minha tela, como vocês podem ver, eu estou no meu perfil e o webinar simplesmente não aparece, mesmo na minha conta, eu tendo isso como cobrança, e isso é muito estranho, não é? O que que acontece? Esse webinar em vídeo, agora, ele simplesmente só vai aparecer quando você tiver mais usuários, mais de, por exemplo, 200, 500, tem que ser mais pessoas no plano. Então, você pode fazer como autorrenovação ou como mensal. O que que acontece? É como se eu não tivesse nenhuma licença, porque apenas 100 participantes não é mais um plano ativo deles. E assim que passar o dia 12 de agosto, que é quando vence o meu plano, não vai mais existir esse webinar de vídeo. Inclusive, eu não consigo mais nem renovar esse plano, porque é um plano que não existe mais. Então, eu não consigo renová-lo. Agora, todas as vezes que eu quiser webinar, eu preciso vir aqui e adquirir no mínimo 500 participantes. O que isso significa também é que encareceu o plano para a interpretação pelo Zoom. Então, se a pessoa quiser ter essa função, ela precisa estar aqui com o plano de webinar ativo na conta dela para poder habilitar ali na reunião, por exemplo, se ela quiser criar uma reunião, só vai conseguir aparecer o botãozinho ali de interpretação para ela habilitar a interpretação de idiomas se ela clicar no webinar. E aqui também a gente pode ver que também tem algumas mudanças aqui. Antes existia já naturalmente uma forma de você habilitar as diferentes salas, salas simultâneas que eles chamam. Mas aí eles mudaram para Zoom Rooms, e aí é como se você também tivesse que habilitar essas salas à parte. Você habilita, inclusive você pode trazer alguma sala criada em outro ambiente e colocá-la aqui no Zoom já automaticamente, como se fosse um pré-estabelecimento das salas. E aí, depois que você habilita essa função, você precisa também pagá-la no seu gerenciamento de conta. Então, eles estão cobrando mais agora, aproveitando o fato de que tem mais pessoas interessadas em fazer interpretação ou de fazer reuniões no geral, remotamente, e aí eles estão incluindo diferentes planos. Olha só, o Zoom Rooms, por exemplo, que era a sala simultânea, que eles já tinham lançado anteriormente gratuitamente, agora cobra-se US$ 49 por mês, né? Então é complicado isso aí que está acontecendo no Zoom, porque dificulta um pouco a acessibilidade que estava tendo no início da pandemia. Então, várias coisas que foram sendo incluídas aqui. Agora, por exemplo, a gravação na nuvem. Se você quiser ter mais armazenamento, você precisa adquirir um pacote para diferentes armazenamentos aqui, ó. 100 gigabytes, 500 gigabytes, 3 terabytes. Então, tudo é em dólar. Sempre lembrem-se que isso tem que ser convertido e multiplicado por 5 ou 6, dependendo aí da cotação do dia. Então, ó, audioconferência, esse é um tipo de opção que você pode fazer para, caso você precise de um plano de áudio para ser cobrado à parte do seu pacote também. Então, se você for fazer chamada telefônica, existe até uma lista aqui para os diferentes países, caso você queira usar o Zoom para fazer chamada telefônica. E ele cobra também pelo número
de descagem que você utilizar por mês. Outras coisas que foram incluídas também foram grandes reuniões para competir com o webinar, né? Porque o webinar é muito mais caro que a reunião. A reunião não tem aquela função do botãozinho de perguntas e do público selecionado à parte, né? O público aqui na reunião fica misturado com os palestrantes. E para distinguir na reunião, da mesma forma que a gente faz no webinar, a gente precisa entrar na reunião e efetivamente selecionar quem é palestrante como co-host para que ele consiga mutar ou desmutar o seu áudio, abrir ou desligar a sua câmera e os participantes não consigam fazer isso, apenas consigam fazer com a sua permissão. Você consegue habilitar isso para poder usar a reunião parecido com o webinar, mas o webinar tem outras funções, como eu já disse, que faz com que os palestrantes fiquem numa sala à parte e que os participantes fiquem realmente ali apenas assistindo, e se eles quiserem comentar qualquer coisa, eles só podem utilizar o chat se você habilitar, ou apenas o Q&A, que é o íconezinho de perguntas e respostas que aparece na reunião. Então, são essas as novidades, e existem aqui mais algumas funções que você só consegue quando você tem a conta não Zoom Pro, mas a Zoom Corporate ou a Zoom Enterprise. Então, você consegue ver aqui os diferentes tipos de reunião que existem agora com a integração e o App Marketplace. É muito diferente do que estava no início da pandemia, e eu precisava fazer essa atualização com vocês, para vocês verem as mudanças que aconteceram, né, com os diferentes usuários e as diferentes funções que agora são dadas dentro da sala. Então, quando você precisa, por exemplo, da interpretação simultânea, agora que ainda tem para 100 pessoas, até dia 12 de agosto, como eu já disse, você consegue aqui habilitar a partir daqui, ó. Interpretação de idiomas ainda aparece para mim e eu ainda posso adicionar línguas que não estejam aqui. Eles têm um número limitado de línguas já disponíveis, mas você sempre pode adicionar uma nova língua, caso você necessite. Então, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar numa língua, ó, birmanês. Eu posso adicionar e fica uma nova língua aqui para ser interpretada. Eu vou compartilhar minha tela agora, mostrando para vocês os diferentes planos que o Zoom oferece nesse momento. Você tem a opção de deixar a sua reunião básica, né, no gratuito, com apenas 100 participantes e com um número limitado de funções, ou seja, aqui você não consegue ter uma reunião indefinida por um dia inteiro, apenas 40 minutos e depois a ligação cai. Então, o básico não funciona a interpretação. Já o profissional, quando você adquire o plano profissional, você consegue hospedar esses 100 participantes e a sua reunião já não tem limite de tempo, você consegue fazê-la por mais tempo. Além disso, você consegue aumentar o número de participantes se você adquirir também as reuniões grandes, tá? Nas reuniões grandes, ou large meetings, você consegue colocar até 1.000 novos participantes na reunião. Então, você consegue aumentar o número para 1.000 participantes. Porém, aqui ainda não tem interpretação. Para você ter interpretação, você precisa adquirir o plano webinar. Ele é o único plano que fornece interpretação. Até recentemente, quando eu gravei o vídeo anterior para juntar com esse, eu mostrei para vocês que a minha conta tinha webinar para 100 pessoas, mas que agora não tem mais, agora tem que ser a partir de
500 participantes. E aí você pode comprar o plano mensal, que está R$ 79,90, que foi o que eu adquiri recentemente, e o plano anual, que diminui o valor para R$ 57,90 por mês, só que você paga ele uma vez ao ano, US$ 690. E é sempre em dólares, sempre lembrem-se disso, porque a conversão depende da cotação do dia. Então, como vocês podem ver, eu tive que adquirir esse novo pacote, só que eu não comprei o plano anual, eu comprei o mensal, e então é R$ 79,90 para 500 participantes. Ó, tá vendo? Começa a partir de 500, não tem mais a partir de 100. E eles agora também têm esses outros planos mais completos, como o corporativo, o empresarial, que tem algumas funções novas e a mais do que o plano profissional. Porém, com o plano profissional, mais o webinar já é suficiente para você ter interpretação na sua reunião. Vou mostrar para vocês a minha conta justamente para vocês verem como que está a cobrança agora. Eu tinha mostrado como ela estava anteriormente e como ela está agora. Ó, agora eu não tenho mais o plano de 100 participantes, só tenho de 500 e foi um plano de R$ 79,90. Deixa eu ver se eu consigo ver o preço. Aí, ó, é 79, não é 90, é 79 apenas, e se for anual, 57,50. Então, essa é a diferença do plano de agora. Você só consegue adquirir a interpretação com esse plano, junto com o plano Pro. E eu tenho ali, novamente, 2 hosts ainda. Eu pedi um downgrade do Zoom, mas está demorando. Faz um mês que eu pedi e parece que vai ser feito a partir de amanhã, no dia 13 de agosto. Então, essas são as novidades em relação à interpretação. Você precisa adquirir o plano profissional e o webinar de 500 pessoas para você conseguir ter a função de interpretação habilitada. Quando você entra aqui, por exemplo, nessa reunião que eu vou ter aqui no sábado, e você vem no botão de editar, você já consegue habilitar a interpretação de idiomas. E eu não conseguia fazer isso se eu não tivesse adquirido o plano de webinar. Hoje de manhã não estava ativa e aí eu coloquei essa função novamente de webinar para comprar, e finalmente funcionou novamente a função de interpretação. Espero que tenha sido útil para vocês e que vocês tenham entendido as atualizações que ocorreram no Zoom.